podcast da RL.com, onde líderes e empresários se conectam para trocar experiências, construir legados e inspirar pessoas. Eu sou a Rúbia Lima, fundadora da RL.com, e estou animada para mais um episódio. Como especialista em processos, projetos e gestão operacional, venho compartilhar histórias reais de sucesso e insights de grandes profissionais. Nossa missão é inspirar uma comunidade de líderes com objetivos em comum, construindo juntos um legado que transcenda o individual. Vamos começar essa jornada e esse é o RLcast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que eu tava tentando um lugar na agenda dessa pessoa para trazer ela aqui, né? Mas, nossa, é um pouco difícil. Mas a gente conseguiu. Antes de eu apresentar a Letícia, eu queria falar que a Letícia é peça fundamental na minha vida como empresária. E a gente vai contar um pouco da nossa história aqui, como que a vida nos conectou e de como que foi importante para mim e quanto que isso, né, trouxe frutos. Vou ler sua bio, mas aí depois eu vou pedir para você se apresentar, né, que eu acho que é muito importante. Maravilha. Letícia empreende desde os 13 anos, fundou 4 empresas e hoje cuida da parte de direcionamento de vendas e inovação de todas elas. É consultora oficial do Mercado Livre e defende a tese de que não é só vender. Eu amo isso porque a gente falava sobre isso. Sua missão é mostrar que o mundo online nos proporciona diversas vantagens, mas por trás disso, devemos nos empenhar em ter uma estrutura empresarial com processos bem definidos. Ai, velho, sempre fico muito livre. É feliz em poder ajudar negócios além dos seus. Letícia, eu quero te agradecer muito por estar aqui, por ter aceitado esse convite para contar um pouco da sua história, trazer um pouco da sua visão, da sua experiência, né, de transformação de negócio e como que mudar essa mentalidade de profissionalização te fez chegar muito mais longe. Antes disso, eu queria deixar aqui, gente, se inscrevam no canal, liguem o sininho e acompanhem, deem feedback, falam pra gente o que vocês querem ver por aqui, que a gente vai seguindo tudo. Vamos lá, Leti. Pra gente começar, antes de falar de CNPJ, eu falo isso toda vez que eu começo podcast. Eu gosto de falar do CPF. Porque Perfeito. uma empresa é feita de pessoas e a empresa tem a alma do seu fundador. Então, eu queria que você se apresentasse, Letícia. Quem é a Letícia, para as pessoas conhecerem? Falar o nome das suas empresas, né? Que eu acho legal também para as pessoas, pra gente fazer um merchan aqui, né? Mulherada que assiste. Vamos lá, né? Então, assim, Leti, se apresente, me conta um pouquinho pro pessoal, porque eu te conheço, mas as pessoas não te conhecem. Conta um pouquinho quem é a Letícia, né? Que tá aqui hoje conversando com a gente. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Você sabe, né, que apesar das agendas, a gente sempre consegue se alinhar. Uhum. Você também faz parte da minha história, da minha evolução, né, e revolução como empresária, porque realmente viu ali desde o iniciozinho ali, quando a gente era... Nossa, Nós vamos contar essa parte. caos. Nós vamos contar essa Até parte. hoje, né, se manteve presente. A Letícia é filha de Deus, mãe do Arthur, maravilhoso, meu bebezinho, nenenzinho gostoso. casadíssima, senhor Diego. E empresária desde... Eu falo que eu sou empresária desde os 13 anos, porque ali com 13 anos iniciei muito cedo, vendendo coisas na escola, né? Eu falo bem assim que eu era a muambeira do intervalo. Então... Vendia pirulito, miçanguinha, pulseira, Tudo. Quebrei a primeira vez aos 13. Que a menina começou a me copiar, vender minhas pulseiras, chateada. Sério? Adoro. Aí vendia mais barato, então não tinha estratégia naquela época. Não tinha estratégia. E foi indo aos 17, fundei a minha primeira empresa. Nada a ver do ramo que foi hoje, né? Então, primeiramente de produção de eventos. Então, produzi eventos aí durante bastante tempo. Uhum. E foi indo, até que cheguei, né, no Caos do Brás, onde estou hoje, onde você me conheceu, onde a gente vai desenrolar aí essa história. Cara, eu acho muito legal, porque assim, Leti, eu sempre falo que a empresa, ela evolui quando os seus líderes e fundadores evoluem, né? Eu acho que existe uma coisa, e eu acho que eu queria começar abordando por isso, né? Pela Perfeito. transformação e pela sua mudança de mentalidade, porque... E aí eu vou contar como que a gente se conheceu, né? A Letícia, ela apareceu, né, como cliente para mim em 2020, no ápice da pandemia. Na época eu era especialista em empresas de vendas online, processo e tudo, então eu comecei minha carreira muito focada no ramo de vendas online. E por causa de um mentor, não sei como que foi direito, acho que foi uma pessoa que te indicou. Foi. E aí você veio e a gente começou a conversar e eu lembro até hoje a nossa primeira reunião.
É... Nossa, muito bom. Foi no meio da pandemia e assim, era uma coisa que era muito urgente, porque a Letícia começou a vender muito. É. E quando e teve o boom do marketplace, do e-commerce na pandemia, né? Que todo mundo que tava, cara, deu muito bom, mas tinha uma velocidade de necessidade de estruturação muito rápida para conseguir atender a demanda. Exato. Então, quando a Letícia veio para mim, para me conhecer, e a gente começou a conversar sobre negócios, o cenário da Let's Go era um cenário preocupante, né? E eu queria falar muito sobre, assim, como foi, né, de 2020, que foi quando a gente se conheceu. Cara, faz pouco tempo, se for parar pra pensar, mas tanta coisa aconteceu. Porque, na minha percepção, você tomou uma decisão. E você entendeu sobre o que você era boa e o que você não era boa. E você teve coragem de pedir ajuda no tempo certo. E eu queria que você contasse como que foi isso pra você, assim. Porque eu acho que tem muita gente que espera o negócio ficar, assim, impossível pra contratar uma pessoa que tem especialidade pra te ensinar e tudo. E eu acho que isso faz muitas empresas com grande potencial não acontecerem. Então, Leti, como que foi pra você essa virada de chave no aspecto de entender que você tinha uma potência de negócio na sua mão e que se você não tomasse uma decisão ali, cara, você não ia pegar aquela onda foda que teve do Mercado Livre e tudo de vender e você não ia conseguir, de fato, estar aqui hoje, né? Então, como que foi isso pra você? Perfeito. Para contextualizar, a gente começou a vender online, então a gente não tinha fluxo de caixa, nem capital, não tinha nada. Vida real de 99% das empresas, Exato. né? Tem 1% aí que... O Diego era de TI, eu era do ramo hidráulico, nada a ver, entendeu? Então, viemos para São Paulo e, ai, que excelente ideia, vamos abrir um negócio no Brás. Então, a gente abriu primeiramente na Feirinha da Madrugada. Tá. Eu tinha noção do meu negócio, ele tinha noção do dele. Então, cometemos todos os erros possíveis e imagináveis no início e quebramos, obviamente. Então, ali, quando a gente se viu quebrado com uma banca no Brás, sem ter noção nenhuma do que a gente estava fazendo, veio a necessidade de inovar, que é no que eu sou boa até hoje. Eu sou ótima em resolver problema. Naquele momento, eu estava resolvendo um problema que eu não tinha noção das consequências que viriam depois. Então, vamos vender online. Cara, por que hoje eu tenho um projeto, uma empresa que defende o não é só vender? Porque quando você... Não é só vender. Não é só você colocar lá para vender. O que as pessoas pregam na internet é que é fácil, coloca para vender. Começa ali pegando suas coisinhas ali usadas, coloca para vender que você vai faturar milhões. Você vai ficar... as falácias, né? Sim. Você consegue faturar milhões sem funcionários, sem galpão, sem emitir nota, sem... Tudo mentira, tá, gente? Tudo mentira. Tudo mentira. Então... Empreender não é brincadeira, não. Exato. Quando eu me vi nesse cenário, que eu falei assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Tá. Então, foi o momento que eu comecei a pensar como estruturar aquilo ali. Veio a pandemia e aí ferrou tudo, porque ferrou, assim, né? O mundo tava passando por um caos e a gente tava fazendo o quê? Literalmente limonada, entendeu? Com os limões. Então, enquanto o mundo ele estava se acabando, o e-commerce estava bombando, porque as pessoas não pararam de se vestir porque estavam em casa em pandemia. Elas não pararam de comprar, entendeu? Se sua geladeira queimou, entendeu? Você vai fazer o quê? Tava fechada as lojas. As pessoas se forçaram a aprender a comprar no online. Sim. Então, elas não tinham opção. Ou elas compravam, então eu ia ficar sem nada, entendeu? Não tinha opção. Então, a gente evoluiu muitos anos com a pandemia quando a gente fala do digital, né? Sim. Então, ali naquele momento, eu me vi fazendo 10 vendas, 20 vendas. Eu tenho vídeos, assim, comemorando, chorando, assim, tipo, muito feliz. Um dia que eu fiz 30 vendas. Então, olhar para o meu negócio hoje fazendo 1.500 vendas dia é uma coisa louca, né? É uma coisa que eu falo assim, meu Deus, entendeu? Como a realidade mudou. Sim. Então, eu não tinha noção. E ali naquele momento, eu entendi que o que tinha me levado até ali não obrigatoriamente não iria me levar pro passo seguinte, porque as coisas elas estavam te empurrando. O mercado estava me empurrando. Porque o mercado tava indo. Exato. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então começou a acontecer os primeiros problemas. Problema o quê? Fiscal, entendeu? Porque eu não sabia. Simplesmente. Eu lembro que a Ruby olhou pra minha cara e falou bem assim: cadê as notas fiscais de entrada? Não, eu compro dos chineses, dos bolivianos, assim, negócio. Como assim? Ela, querida, não, e aqui, sabe como que foi a nossa primeira reunião? Ela virou pra mim, a gente teve uma reunião no meu escritório,
que tava nas Nações Unidas ali. Gente, rico escritório. Cheguei. E aí, foi muito engraçado, que aí eu falei, não, eu quero conhecer a sua empresa, não vou te fazer uma proposta sem conhecer a sua empresa. Ela, você vai conhecer a minha empresa? Caos. E aí, foi muito interessante que quando eu cheguei no Brás, eu cheguei e era um prédio. E aí, quando eu olhei, falei, tá, acho que é aqui. E aí, quando eu cheguei, tinha tanta caixa, né? E por que eu tô contando isso, Leti? Porque eu lembro da conversa que eu tive com você antes de a gente fechar contrato. Quando você me perguntou assim, Rúbia, eu tô nisso aqui. Foi que eu perguntei da nota e tal. Olha, esse aqui é o cenário. O que eu faço? Você me trouxe uma coisa assim, porque assim, eu sei vender, tal, mas assim, o que eu faço pra mudar? E eu lembro que eu falei assim, a primeira coisa que você vai mudar daqui. Você vai alugar um galpão. E eu fiz. E você seguiu. Pá! Em menos de um mês eu tava em um Menos de um mês. galpão. Eu falei assim, Letícia, a gente só vai conseguir fazer processo Foi e a primeira tudo coisa que a gente fez. se você sair daqui. Se você não sair daqui, a gente pode tentar ajustar várias coisas, mas não vai ficar da maneira que vai ficar bom pra você trabalhar. E aí eu lembro que você foi uma coisa que eu admiro muito, Leti. Que assim, eu falo que isso é muito difícil. As pessoas, elas querem ajuda, mas elas não querem seguir as orientações. Tipo assim, em que sentido? Você sabe do seu negócio, você domina. Igual você falou, cara, você sabe vender, você é boa pra caçamba nisso. Mas naquele momento, você não sabia sobre o assunto que eu tava sendo especialista ali. Exatamente. E se você não confiasse em mim naquele momento, e falasse, não, mas eu entendo disso, eu não vou mudar, não, porque eu acho que dá pra segurar mais 6 meses. Só que eu, quando eu entrei, eu falei assim, Laete, não dá pra segurar nem mais 30 dias aqui, cara. Você vai ter que mudar. Gente, isso daí foi um caos, porque na época não era só eu e o Diego de sócio. Então a gente tinha Não, mais um sócio. lembro. E essa sociedade, enfim, envolvia várias coisas e a pessoa também não concordava da gente mudar naquele momento. Então a gente teve que, em um mês, desfaz sociedade, combina com parte de compra da empresa, não sei o que lá. Por quê? Porque estávamos no momento chave que, Ponto se de a inflexão. gente não. Exato, se a gente não mudasse, não teria como a gente aproveitar aquela onda que a E pandemia. aproveitar mais ou menos. Exato, entendeu? Então, naquele momento que ela falou, olha, a gente não vai trabalhar nada antes da gente mudar de local. Então, você tem que mudar de local, não dá pra... Ô, gente, a Robiana tinha uma cadeira pra sentar. Ela sentou nas caixas, entendeu? Ela me pediu água, eu falei, gente, vocês têm copo? E a Letícia tudo super sem graça, assim. E eu lembro, sabe uma coisa que você me falou uma vez? Que eu lembro? Que você não se via, e eu quero falar sobre isso, que eu acho que é muito importante para os empresários, assim, para as empreendedoras também. Eu te via como uma. Cara, eu te via muito foda. E você, naquela época, eu acho que não se via na sua máxima potência. Não, jamais. E aí, eu lembro que você falou assim, nossa, você é muito chique e tal, você tem que falar alguma coisa. E eu falei assim, Letícia, você já é isso. E eu acho que entra uma pegada do quando a gente tá nesse momento de mudança, da gente enxergar a nossa verdadeira potência. E que, às vezes, por estarmos ali tão envolvidos, a gente não enxerga. E aí, Leti, como que eu vi uma mudança da Letícia, assim... Cara, eu olho pra você hoje, você falando, você se posicionando, né? Depois a gente se conectou, você veio perguntar a respeito do G4, você entrou pro board. Pô, foi muito foda isso. E eu vejo uma evolução muito rápida sua como empresária. E por isso que suas empresas cresceram, queridas. É por isso, porque você evoluiu muito. E as pessoas precisam entender. Empresas só vão evoluir quando o seu fundador evoluir. Se você ficar parado achando que os seus funcionários é que devem evoluir, não você, esquece. Você tem que evoluir. E aí, Leti, eu queria que você me contasse um pouco aí dos bastidores, de como foi pra você essa virada de chave, né, no seguinte aspecto. Quando você tomou a decisão que a gente começou a fazer os trabalhos, né? Ah. O que você teve que lutar com você mesma pra saber, tipo assim, tem coisas que é muito forte, né? E como foi esse embate com você? Porque você foi muito disciplinada, cara. Primeiro de tudo, ego. Um empreendedor, o founder de qualquer empresa, ele tem que se colocar no lugar de eu preciso aprender constantemente. Você pode ser muitíssimo bom em algo e você não precisa saber tudo, entendeu? Você precisa de ajuda. Então, quando um empreendedor, ele coloca na cabeça que, por exemplo, nesse momento eu estou procurando alguém melhor do que eu para minha cadeira, entendeu? Sim. Por quê? Porque a gente tem que vir numa escada. Então, por mais. Vai ter um momento que você vai estar no operacional, vai ter um momento que você vai estar no tático, vai ter um momento que você vai estar no estratégico. Você vai subindo. Esporadicamente, você vai descendo ali naquelas cadeiras pra ver como que Pra tá e ver, etc pra e poder. tal. Uhum. Pra Você não senta, ter você essa olha. noção. Exato. Você precisa ter essa noção 360 da sua empresa. Entretanto, dado o momento, você precisa começar a procurar pessoas melhores do que você
pra substituir aquelas cadeiras, pra se colocar no seu Te lugar ajudar mesmo. naquilo, né? Uhum. Exatamente. Então, o ego é uma coisa que o empreendedor, se ele tiver inflado, aquela coisa, Eu sou o melhor da sabe? minha empresa. Eu sou o melhor da minha empresa, cara. É um problema para a É. empresa, entendeu? E dado momento, a sua empresa vai parar de crescer por conta disso. Então, naquele momento, eu olhei e falei, eu preciso de ajuda de alguém que saiba mais sobre esse assunto. Esses daqui eu domino, beleza. Vou seguir Eu nesse. preciso trazer gente que... Então, por que da disciplina, entendeu? Porque eu olhei, primeiro de tudo, gente, também analise contexto. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, Uhum. porque naquela época já era muita coisa da guruzada. Uhum. Hoje Sim. tá muito Tá muito pior. pior. Então, Meu Deus, cara, é muita toma gente falando cuidado besteira. com quem você Nossa. acredita, se essa pessoa ela tem contexto e ela tem história, se ela realmente fez alguma coisa, entendeu? Porque é muito importante isso, porque às vezes o empreendedor ele quebra esse ego, ele fala, eu preciso de ajuda. Aí ele vai lá e paga, não Uma sei, tudo que ele fortuna. tem, entendeu? Sei lá, pra uma pessoa que não fez nada, entendeu? Então, isso é muito importante, você procurar saber, Pessoas que têm eu feito, que vou, exato, fizeram. quem é essa pessoa que eu vou confiar e por que que eu vou seguir aquilo, entendeu? Por que que eu vou quebrar esse ego pra colocar essa pessoa pra me orientar? Então, ali naquele momento, eu pesquisei muito ali o que eu estava fazendo, entendeu? Então, coloquei não somente você, porque aquilo, coloquei você, me abriu a cabeça exatamente para, pô, Letícia, você precisa de mais Outras pessoas pessoas pra poder. que Eu lembro entendam disso. nas suas áreas. Então, contratei uma consultoria, 2, 3, 4, entendeu? Comecei a procurar curso, especialização, Começou a estudar muito. comecei a estudar, coloquei o Diego para estudar, coloquei gente mais especializada na minha empresa. Gente, foi um parto pra Rúbia me Nossa, convencer a gente. contratar alguém um pouquinho mais sênior. Vocês não têm Vocês noção. não. Eu Não, falava assim, gente, como assim o salário desse? Você tá maluca? não, é que eu lembro disso. E é muito legal, porque assim, eu lembro de eu falar pra você, eu falei assim, Letícia, é o seguinte: você vai ter que contratar gente que sabe o que tá fazendo. Só que custa dinheiro. Rubia, mas não precisa. Eu falava, Letícia, precisa. Você não tá enxergando, mas você vai entender quando a pessoa É. entrar e ela te entregar sem você precisar fazer força. É. Você vai entender assim, nossa, podia ser leve. Exato. E você ficou durante muito tempo, tipo assim, batendo cabeça tentando fazer. E eu acho que dentro do que eu vejo do crescimento da Let's Go, e eu queria que você me contasse, porque hoje, como que tá assim? Eu lembro que quando eu tava, né, com você, era a Let's Go Store, que era o nosso principal foco Sim. de negócio pra gente fazer a estruturação, né, dela como um todo de negócios, mas depois eu fiquei sabendo que rolou, que na época não veio a indústria, mas depois veio, e eu queria saber, assim, como foi essa cadência de criação de negócios, e como que hoje você está fazendo para gerenciar essas 4 empresas que rodam né, em perfeito ali, sincronismo, você dá uma dica, assim, né, porque você é um empreendedor sério, você tem 4 empresas e você garante, né, a execução delas. Então, qual que é o segredo aí da Letícia para garantir a operação de 4 negócios em paralelo e tendo o sucesso que vocês estão tendo e tendo essa disciplina, assim, eu acho que a disciplina é a primeira coisa, mas tendo essa fluidez e sendo mãe, né? Porque assim, você é mãe ainda que tem. Isso daí deu uma bagunçada, hein? Isso deu uma bagunçada. Nossa Mas vida. imagina se você não tivesse se preparado com tudo. Não, Cara, acho como que que você seria ia ser mãe? impossível. Não Não, tem como é naquela. impossível. Não. É impossível não, porque no final toda mãe dá um jeito, mas você não consegue equilibrar todos os pratinhos. Algum vai cair. Exatamente. E constantemente na vida do empresário, a gente deixa algum prato cair. Também não se cobrar a um nível de, nossa, eu tenho que ter perfeição em todos os meus movimentos. Você também vai errar, Vai. entendeu? Não tem como. Mas voltando um pouquinho ali atrás, Na gestão das 4 dentro da empresas. gestão das 4 empresas, hoje eu tenho 4 empresas e elas trabalham com coisas diferentes, né? Então, a gente dividiu para ter estoques separados e tudo mais. Gente, isso daí foi uma novela que vocês não têm noção. Eu queria vender tudo em todos os Gente, CNPJs. não tá entendendo. Não tá entendendo. Meu Deus. E aí, Compras. hoje uma trabalha com moda festa, outra trabalha com moda masculina, que hoje é uma das nossas principais fontes de rendas do grupo, é a empresa de moda masculina. Outra trabalha com uma modinha mais... Eu chamo minhas Sim. moda pires, gente, não. Moda pires é maravilhoso. É Moda pouca roupa e é cara, é maravilhoso. Pouca roupa é cara. Moda pires, gente, Moda ótimo. pires.
Piriguete. Piri... Mesmo valor do Não. próprio valor do vestido, é muito tecido. Só que assim, um crop É um de... negocinho desse tamanho. a Maravilhoso, margem é gente. maravilhosa. Pires, amo vocês. Usem mesmo, Usem comprem mesmo. mais. Adoro. Inclusive, gosto e uso. Adoro. É, e essas empresas, elas se comunicam através da fábrica. Então, a gente tem a Entendi. fábrica que produz para todos. Então, ela é um prestador de serviço ali, né, para as nossas empresas. Aham. Então, ela produz. Só que hoje a gente não dá conta de produzir. Também não queremos produzir tudo internamente. Tem coisas que não compensa a gente produzir internamente. Então, além da fábrica, nós temos uma média de 38 oficinas, 38 costureiras externas. Caraca. Então, para dar conta dessa demanda. Tem coisas que não dá para fazer em casa, não compensa Sim, fazer em casa. sim. Então, como que eu Orçamento, faço custo, para... tudo. Exato. Então, como que eu faço para organizar tudo isso? A operação. A Aqui a gente gosta operação. de... Eu adoro papo de operação pra falar assim, filho, como que você toca esse trem aí no dia a dia? Primeiramente, entendendo que cada empresa tem um desenho e eu lembro de uma pergunta cara, isso me marcou, que eu fiz essa pergunta pra você, mas realmente isso daí era um problema, uma coisa que não entrava na minha cabeça, porque eu lembro que eu cheguei em você e falei assim, Rúbia, quais setores uma empresa tem que ter? É sério. Aí você falou assim, isso depende. Eu falei assim, não, mas quais? E você, não Nossa. sei, vamos conversar aqui, Aí eu o que falei, que você quer saber direito? E eu falei assim, gente, quais? E você queria uma entendendo, resposta eu queria uma... cartesiana. Exato. E eu falei, Não Letícia, não existe tem receita de bolo. como. Não tem Então, resposta. Ela, entendeu? não, mas eu quero. Eu falei, não tem como te falar quantas áreas tem que ter uma empresa. Depende. 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 Então, a primeira coisa foi entendendo que cada empresa vai ter uma estrutura própria. E é logicamente que tem coisas que todas as empresas têm que ter, toda empresa tem que ter financeiro, RH, Tá. enfim, para Sim. cuidar de Arroz com áreas que. feijão. Exato, arroz com feijão. Mas a gente tem que entender que hoje o mundo tá bem gourmetizado. Vai ter empresa que vai precisar de um CFO, entendeu? Mas às vezes é só um nome, entendeu? Às vezes o financeiro ali pra tua empresa que tá começando, ele vai resolver, você acha que fazer contas a pagar. o simples gera mais resultado? Você vê? Porque, eu falei isso outro dia no meu Instagram. Eu tô cansada de gente falando difícil, criando moda demais pra falar de gestão operacional e tudo. E o que Exato. funciona é o básico. É o básico. E muitas vezes, Boa. a empresa que é muito pequena ali, você tá às vezes no Simples Nacional, você tá Ai, iniciando, sim. cara, você vai começar a ver conteúdo na internet e eles vão olhar pra tua cara e falar assim: se você não tiver um DRE, a sua empresa vai ser um Não, lixo. se você não tiver um CX, E não sei aí, o que lá, um não sei o CX, que... gente, não é isso. Às vezes, se você fizer uma gestão financeira simplificada e não gastar tanto tempo pensando aqui em desenvolver, você não tem dinheiro para ter um cara do financeiro ainda que vai ganhar arroz com 15 feijão. pau por mês? Não tenho. Então, faz o arroz com feijão, tenha noção do seu lucro, da sua receita, do seu custo, ali, e você vai conseguir tocar o restante. Sim. Se você ficar muito focado ali, entendeu? Em dificultar a coisa. E ali, quando eu entendi isso, eu parei de me frustrar porque eu não tinha ainda dinheiro para ter 500 mil setores e tudo Sim. mais, e áreas, e trazer um head para E você cada e aí o área. empresário começa a, tipo assim, cara, eu vejo isso demais. Eu acho que, assim, hoje a gente tem muita informação, muito conteúdo, muito mentoria, muito curso, muita imersão, muita coisa. E aí todo mundo começa a dizer pra você como tem que ser a sua empresa. Exato. E a sua empresa, ela tem que ser muito alinhado com o que você tem naquele momento Exato. e diante do que Perfeito. você dá conta de fazer. Exato, entender qual momento eu estava, tirou a minha frustração de não conseguir fazer O que a galera tava falando. exatamente, porque eu ia às vezes para curso, para imersão, tal, e eu falava assim, cara, isso não é a minha realidade, eu não consigo implementar isso agora. Então, Eu não tenho recurso pra voltar um fazer isso agora. pouquinho, exato, voltar um pouquinho e falar, vou fazer o arroz com feijão, vou olhar para os indicadores que realmente importam e não vou ficar olhando para, cara, se você é a mesma coisa, eu sou um marinheiro, sei lá. Sim. Sou marinheiro, eu tenho que olhar o quê? Maré e o negócio do vento todo dia. Isso daí eu tenho que olhar todo dia. Sim. Agora, eu preciso ter 500 mil checklists e processos Não. sobre a manutenção do meu barco. Cara, você vai fazer isso uma vez por ano, porque você ainda é pequeno, entendeu? Entendeu? Um Então, barquinho, querido. exato. Vai Então, lá, vai com calma. entender o que é fundamental. O que é fundamental, vamos olhar todo dia, vamos ter um processo ali para olhar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, acabou. E deixa enxuto, deixa o mais simples possível. Então, para mim, o que ajudou a ter tempo para estudar o que eu precisava fazer e realmente colocar em Aprender. execução foi
não parar de me frustrar por coisas que estavam muito distantes do que eu realmente conseguia fazer naquele momento e fazer o que eu podia da melhor forma possível também, Sim. entendeu? Então trazer quem eu realmente ali tentar trabalhar bem a contratação para trazer pessoas Você aprendeu muito. que Eu lembro que você não. Você começou a especializar muito em fazer entrevista. Eu lembro que a gente falava assim, cara, entrevista é o segredo. Contrate devagar, demita rápido. É. Então, tipo, você fazia várias perguntas, você começou a aprender cada vez mais e aprimorar muito mais na sua forma de entrevistar pra Exato. você saber se a pessoa tinha afinidade Ainda com a sua hoje, cultura. gente, eu detesto fazer processo seletivo, eu detesto. Mas Parte é um mal necessário para todo empreendedor. Então, aprender a fazer isso e aprender, todo empreendedor precisa saber sobre gestão de processos. Beleza, você vai contratar um especialista, você pode ter um setor apenas disso na sua empresa, mas se você não souber definir um processo, fazer que seja, montar um processo ali dentro Eu de lembro um a primeira vez escopo que você montou um perfeito. processo que você ficou muito feliz, foi num mapa mental. Eu lembro. Nossa, no Reflo, fiquei muito feliz. Eu lembro. Gente, olha, aqui arrepia. Fiz um curso do Reflo gratuito, viu? Vai lá e faz. É, Muito orgulhosa. e aí Nossa, eu amo Reflo até hoje, muito. Ai, que bom. Então, a implementação de Trello, você tem que ter. Então, essas coisas básicas que eu comecei fazendo com ferramentas gratuitas, utilizar as ferramentas corretas. Então, basicão eu tenho que ter um sistema de gestão de demandas, eu tenho que ter um sistema de gestão de processos e eu tenho que ter uma comunicação ali dentro da minha empresa eficaz. Então, se eu tiver isso. Letícia, e eu vou te falar uma parada muito importante, assim, que eu vejo hoje, quando eu vou atender empresas, e toda empresa, eu falo assim, as empresas, elas querem seguir aquilo que hoje o mercado fala. E quando eu olho e falo, cara, isso não é pra você, existe um grande desafio de mostrar para o empresário e falar assim, cara, é o seguinte, vamos fazer isso aqui, vamos simplificar. E eu fico pensando que toda vez que eu penso no complexo, eu esqueço de pensar no que realmente é o negócio. E aí tem uma frase que você fala que não é só vender. E não é só sair fazendo as coisas assim. E você até colocou aqui, tem um ponto aqui que eu acho legal, que é você se policia pra você não ser um mar de ideias, assim, ser um mar de execução e realização. Então, Leti, dentro dessas coisas que você falou do arroz com feijão, quando você fala que não é só vender, o que que isso significa realmente pra você no que tange alma de negócio, assim, Certo. o que que significa isso, assim, pra Tá. você? Não é só vender, porque eu acho que isso é importante, porque outro dia eu estava vendo, passando nos stories, né? Aí a pessoa foi e falou assim: o mais importante de uma empresa é vender. Sim, o mais importante é vender, porque se você não vende, você não consegue fazer nada. Uhum. Só que eu acho que as pessoas falam de vender, 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 só, tipo, de uma forma que não, não é a forma. E aí eu queria que você explicasse Tá. por que que você coloca esse lema, não é só vender. Certo. Lá atrás, eu vendia muito. Eu Sim, me eu vi lembro. olhando, eu me Uhum. vi com uma empresa que do nada fazia esses 25 ou 30 pedidos dia, etc e tal. Do nada eu fazia 300, 400 pedidos dia no meio de uma pandemia maluca. Eu tinha um funcionário, gente, um Eu funcionário. lembro. Gente, o Eva, maravilhoso. Ai, eu amo o Eva. Então, Ele ele tá lá, amava a ele Rúbia. A tá Rúbia você. chegava, não tá mais, o Eva tá na área veterinária. Então, maravilhoso, saiu. Gente, adoro. Mas, quando eu estava Ele ali, tava lhe contando no começo, ele filha. foi De lá, maravilhoso. Então, quando eu olhei assim, falei, agora eu vendo. E daí? Porque eu vendia, o dinheiro entrava, eu não sabia para onde ia o dinheiro. Lembro. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu não sabia comprar, eu não sabia ter relacionamento Gerenciar. com o fornecedor da forma correta, eu não sabia gerenciar, eu não sabia fazer um fluxo de caixa, fazer um giro de estoque, fazer realmente quanto que esse estoque me custa parado aqui 6 meses, entendeu? Eu não posso ter um produto que vai ficar aqui com a precificação que eu trabalho. Então, realmente ir estudar sobre essas coisinhas e sistema básico, RP, gente, pelo amor de Deus. É muito louco, porque quando a Rubia chegou, a gente não tinha nem ERP. E o Diego é de sistemas, é de Vocês não TI. tinham. Então, a gente não tinha ERP. E, E gente, o que que é um hoje. RP, tá? É um sistema, pra quem não sabe, o RP é um sistema que eu gerencio todas as informações, assim, de produto, principalmente nas vendas online, estoque, recebimento, faturamento, tudo é Exato, gerenciado nisso. É uma exato, plataforma de gestão de informações exato. gerenciais. E hoje, olhar uma empresa organizada ali, ter um estoque integrado com todas as plataformas de venda, eh, você diminuir, praticamente zerar erros de envio que causa prejuízo. Então, é realmente você
entender onde estão os gargalos da empresa, isso possibilita entender onde estão os gargalos. Quando eu falo de não é só vender, é exatamente você precisa vender, ok, dinheiro é legal, é importante, realmente, você não faz nada sem venda. Não. Então, vendas Uhum. realmente resolve praticamente tudo, entendeu? Se você tem venda, você tem dinheiro, você contrata quem você quiser, você faz o que você Contrata, quiser, você pessoa muda quando custa você quiser. caro. Vai, É contrata esse maravilhoso, não povo tem aí. problema, exato. Sim. Entretanto, você pode estar vendendo e se você não sabe realmente fazer outras coisas, você nem está lucrando. Que é o que acontece hoje na realidade de tantas empresas. A gente tem a empresa de consultoria Então eu ia te perguntar isso. e eu Como que é isso chego na aí? empresa e na hora que a gente vai ver como a pessoa precifica o produto, a pessoa, gente, não tô zoando. A gente chegou na empresa que estava lucrando 1%. 1%. Misericórdia. Não, e achando que estava arrasando, assim. Que tá vendendo muito. Porque não entende que existem outros custos por trás, entendeu? Não existe. Cada negócio tem um gargalo. Então, realmente, não é só vender. Tem fiscal, tem a parte tributária, que a gente, se você entender o básico, contratar pessoas eficientes, você consegue ter um sistema, você consegue realmente Fazer a coisa funcionar. potencializar realmente tudo, a sua empresa, fazer as coisas funcionar, a roda girar. Então, não é só vender, cara, não caia na falácia de, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Tá bom, vamos vender, mas vamos ter uma estrutura que comporte essas vendas. Eu não consigo entender de tudo, tudo bem, então vai devagar, entendeu? E ó, uma coisa que eu até falei com o seu roteirista, é que eu sou a Adoro. pessoa que, gente, eu acredito em processo, eu acredito em planejamento, eu acredito em tudo isso. Mas eu não tenho problema em passar os bois na frente da carroça, muitas vezes, se preciso para atingir um objetivo. Sim. Cara, isso vai me causar, às vezes vai me causar problema, Dor de entendeu? cabeça. Por quê? Porque eu não planejei aquilo, etc. Aham. Mas fazer isso se você aprende a trabalhar, você O consegue que você fazer falou que isso. você é boa? Resolver problema. Eu Então, adoro. cara, quando você quer fazer uma empresa crescer, problema vai acontecer. Você vai ter que acelerar, você vai ter que tomar decisões difíceis. Você, às vezes, vai ter que dar um jeito na questão ali, pô, eu tenho esse processo, mas, cara, eu vou ter que deixar isso aqui porque a prioridade de agora é outra. Mas eu acho que o grande ponto que eu falo com todo mundo não é sobre ficar ali com burocracia e achando que o processo ele é uma coisa estática. Visão de processo é eu entender que tudo tem uma lógica e eu preciso movimentar as peças de forma estratégica. Se eu não fizer isso, não adianta, porque não vai funcionar. E um erro que eu cometi bastante, até mesmo quando você conheceu a gente, era o quê? A Ruby entrou lá pra documentar processo, fazer processo do que não tinha processo, etc e tal. Mas a gente só fazia. Eu não posso falar. A gente só fazia merda. A gente só fazia merda. E aí, ela chegava com a documentação e eu achava o máximo. Porque, realmente, foi lá, ela tinha uma equipe, documentou tudo aquilo ali que a gente fazia. E depois, e ela falando, gente, vocês precisam rever os processos de vocês? Porque beleza, vamos documentar. Mas Mas, é isso. e aí, não adiantava muito documentar, Uma porque coisa que se estava você tá errada. documentando errado, então, não é só vender. Não adianta Cara, só vender. eu vou te Procura contar fazer uma parada. Como que você ia documentar uma empresa que não tinha RP? Não, eu vou Sem endereçamento. vou te contar um negócio muito importante, que é o seguinte. Por que eu falo que a minha forma de fazer processo é uma forma diferente? Porque na minha experiência, nos últimos anos de negócio, eu entendi que não fazia, tipo assim, sentido ter aquele tanto de processo. E eu fui mudando isso dentro da metodologia. E hoje, quando as pessoas falam assim, mas eu quero documento, eu falo assim, cara, é o seguinte, não tem. A pessoa fica assim, como assim? Eu falo, você quer me ter na sua operação? Você quer que eu te ajude a identificar as coisas? Eu não vou te entregar um tanto de documento. Não tem documento. Como você não tem? Eu falei assim, não. Vamos lá. Tem que ter o essencial, não o não essencial. Eu vou mapear as coisas essenciais. E você, se você não analisar comigo e me dar um feedback, Tem que ter uma pessoa eu não tô precisando responsável pra pra analisar as falar se tá coisas. certo, se tá. Porque quem Desculpa. entende do seu negócio, Letícia? Eu tô lá Exato. eu tô ali pra facilitar. Agora, se você não entende o seu negócio, eu não faço milagre não, filha. Não faz. E eu Exato. acho que existe uma questão sobre a responsabilização que o empresário. Tem um cara, tem um TED Talk que chama Responsabilidade Extrema, que é um do cara que ele era um CEO da Marinha, e ele fala sobre responsabilidade extrema como um aspecto de liderança e de empreender. Tipo assim, ele traz uma ideia do negócio dele, mas para falar sobre responsabilidade extrema. Quando a gente decidiu abrir uma empresa, eu pelo menos na minha experiência, eu vejo que a gente tem que estar disposto a assumir responsabilidades extremas. E a culpabilização que eu vejo muitas vezes ouvindo, né, de outros empresários e tal. Porque meu time, eu falo assim, cara, o seu time é o reflexo de você. Se você
não está sendo competente como gestor e fundador, desculpa, o seu time não vai te entregar resultado. Olha que coisa. Não vai. E aí eu vejo a galera reclamando das pessoas sem olhar para o próprio umbigo. Então, assim, eu acho que eu, por exemplo, cara, eu aprendi muito também. Que na época que eu fundei, eu era muito. Eu achava que todo mundo era igual a mim. E aí, eu acho que a gente vai entrar nesse ponto aqui, é muito importante. E eu achava que todo mundo ia entregar do jeito que eu entregava. E quando isso não acontecia, eu não sabia reconhecer as coisas de uma forma diferente. E aí, eu queria entrar um pouco na gestão de pessoas com você, porque eu acho que é um tema que eu vejo que você tem essa. Você melhorou muito hoje, tipo assim, porque eu acho que você também trabalhou esse lado que Muito. a gente tinha isso parecido, que a gente até falava disso bastante. Mas assim, a parte de gestão de pessoas, Leti, para a questão da construção de uma cultura forte. Lembrando que você tem, né, aí 4 negócios, então uma indústria, 3 empresas que vendem um produto acabado, que tem a relação, então você tem times diversos, você tem chão de fábrica, que é Sim. um grande desafio ali para motivar, porque o trabalho realmente é um trabalho mais manual, mais operacional. E eu queria que você trouxesse aqui uma orientação, né, para quem tem pessoas de diferentes características na sua operação, e como que você hoje lida com isso, assim, como que você gerencia essas pessoas para que, porque o seu negócio está crescendo, eu tenho certeza que é reflexo da sua gestão de pessoas aí, e sua autogestão também. Sem dúvida. Você tocou num ponto que eu gosto muito, que é sobre quando as pessoas falam do outro sem olhar para o próprio umbigo. Sim, Eh, adoro. Também vou falar novamente, porque eu tô vendo uma leva de empreendedores novos e até antigos, que agora está começando a ter acesso a mais informação e tudo mais, que parece que o empreendedorismo é uma glamorização que você tem que ficar o quê? Na sua cadeira maravilhoso, entendeu? Você tem que ser o estratégico da empresa. Ué, Você tem que bom, Cara, se você não tem noção ainda, se você tá organizando a casa, é você que tem que ir lá. E mesmo quando você tiver com a casa organizada, quando a sua empresa já tiver setores, áreas separadas, quando tiver um BO de verdade, você tem que colocar e a mão. for urgente, a tua equipe precisa de você lá. Se você for um founder, se você for um empresário, se você for Que não quiser um botar a mão. empreendedor, que na hora que a coisa fica realmente feia, você fala assim: meu time é incompetente. Por que isso está acontecendo? Desculpa, sua Ai, empresa não Letícia. vai crescer. Você não vai É ter isso. o resultado esperado. Sim. Porque você tem que ir lá e colocar a mão na massa. Agora na Black Friday, na hora que, até mesmo 12/12, que são as datas assim chaves pro Uhum. e-commerce, cara, na hora que o negócio pega mesmo, eu faço todo mundo descer, é atendimento, é eu, é o Diego, é todo mundo, é o pessoal do TI, vai todo mundo lá pro chão de fábrica pro. Ah, mas como assim? Gente, É a assim que sua funciona. área está tranquila. Lembra? Hoje é todo mundo, nós somos um time. Então, Legal. eu não sou uma gestora de pessoas muito. Eu jamais daria certo, assim, sabe, nesses setores de cultura, esse pessoal que Mas tá Letícia, mas você já vindo, tem, mas aqui, porque mas esse que é o grande não ponto. sou E muito calma. não, mas Letícia, esse que é o ponto. Sabe o que que você é? Você é autêntica, bem. Cultura não é feito de somebody love, cultura é feito de autenticidade. Exato, e E as quando. pessoas só vão te seguir quando elas entenderem que se você está sendo verdadeiro. Porque eu acho que hoje existe uma romantização de construção de cultura. Uma E uma preguiça. romantização, um negócio e tal, não sei o quê. E cultura, pra mim, é sobre exemplo, é sobre autenticidade, é sobre verdade. Então, você, na minha percepção, que conheço o seu negócio, que conheço você, a cultura do seu negócio tem a ver com a sua essência, velho. Porque não adianta você criar uma cultura que, tipo assim, culturinha ali. Não, gente, os funcionários, eles se motivam quando ele percebe que o fundador da empresa, ele se importa verdadeiramente com o resultado do negócio. E ele não culpa o seu time pelo resultado dele, não. Ele se coloca lá e fala assim, cara, tá ruim isso aqui, vamos resolver isso junto, né? Eu acredito em movimento. É uma Boa, coisa, quando você fala assim, a Letícia fala um pouquinho da sua gestão de pessoas. Eu gosto de movimentação. Eu boa. acho que setores parados causa problema, porque as pessoas começam a Vamos, gente, desmotivar. movimento corpo. Exato. Eu falo bem assim, vamos Tá resolver parar demais, coisas, tem etc. problema. Quando eu voltei da minha licença maternidade, Como eu foi isso, percebi Letícia? Como que foi a as volta? pessoas estavam mais Que quietinhas, na que falta ali mesmo, entendeu? Até faltou? que a minha assistente, a Joyce, ela falou bem assim, volta, pelo amor de Deus, chega. Eu falei bem O assim, sol tá meio eu, morto. eu em nenhum momento saí 100%. Com 2 semanas eu tava lá na empresa. Eu, babá, Arthur, todo mundo, entendeu? A criança embaixo do braço, as tetas, todo mundo, tava todo mundo aqui.
Eu tava lá. A Gente, criança, eu falei assim, acostumem-se comigo meus peitos. amamentando, porque eu não vou ficar me Mas escondendo. você sabia que a CEO do Yahoo, quando ela sentou na cadeira de CEO, ela tinha acabado de ganhar neném. E aí, ela fazia o quê? Ela fazia isso, ela amamentava na reunião. Falava assim, galera, boa. Ai, gente, porque deixa A de ficar até gente tá amanhã. indo, tá? Ela falava assim, galera, eu tenho que amamentar porque é isso aqui, eu vou tocando o negócio. Então, assim, e eu acho que entra esse ponto de você, da sua presença, que eu acho que é o grande impacto dentro das operações, que eu acho que hoje em dia falta a presença. Tá? E eu acho que foi isso aí que você falou. Presença é o que gera resultado. Presença do fundador. Em que sentido? Não é que a sua empresa vai depender de você. Não. A questão é se você fundou um negócio, você fundou um negócio. Você sonhou com esse negócio, certo? E eu acho que você não precisa estar ali executando, mas você tem que ter gosto por estar dentro da sua empresa. Empresários que não têm gosto de estarem dentro do próprio negócio, revejam isso. E eu só falar mais uma coisa. Tá, adoro. Aí a Que gente vai pro final acontece? ali, que eu tenho um bate-volta aqui de perguntinhas sem Que pensar muito, tá? acontece? Quando eu voltei da licença maternidade, teve licença, mas enfim, quando eu voltei mesmo, assim, né, Arthur, etc, Adoro. agora estou aqui 100% presente. Eu fiz uma reunião com todo mundo e quando eu percebi que tava um ou outro desmotivado, aí tinha aquele papinho de uma pessoa, ai, não sei o que lá, vou pegar um atestado, vou fazendo de tudo pra ser mandado embora. Eu juntei todos os funcionários, hoje são bastante. Eu falei bem assim, olha, é o seguinte, se você não está a fim de trabalhar aqui, eu também não quero você trabalhando aqui. Eu vou entrar naquela sala. Vocês todos podem entrar ali e hoje falar assim que você quer ser mandado embora. Você vai ser mandado embora com todos os seus direitos, com tudo. Quando a gente faz o financeiro da empresa, já tá ali o valor da sua rescisão, entendeu? A gente já entende, a gente tem que fazer essa reserva. Isso pode acontecer. Então, se você não quer trabalhar, não precisa ficar fazendo de tudo para ser mandado embora. Você é só entrar ali e falar, eu quero ser mandado embora, que vocês vão ser mandados embora. Você tá ali, tá a pessoa do RH, Adoro. vocês podem falar Autenticidade, isso. Letícia. É Por isso. quê? Eu entendo que eu falei, você tá mais me dando prejuízo estando aqui e tirando o trabalho de quem gostaria de Quem quer tá trabalhar e tudo trabalhando. mais. Uhum. Então, quando a gente trabalha com até mesmo muitas funções mais operacionais, Puta, é a gente tem esse difícil. problema. Então, a minha gestão de pessoas não é muito ali tradicional, entretanto, funciona. Funciona, né? Tô que sua empresa tá crescendo, né? Bora lá, bate e volta. Leti, quero fazer. Ó, são duas perguntas. Assim, é uma pergunta. E eu queria depois pedir pra você deixar uma mensagem pras pessoas, assim, que eu acho que você é mãe, você é empreendedora, você passou muito perrengue nessa vida. Você tá hoje com muito sucesso, sua empresa tá, tipo, voando. E eu fico muito feliz de ver sua maturidade. Cara, você evoluiu muito, assim, a maturidade. é, Isso, cara, eu fico muito feliz. A gente fez uma live, uma vez eu comecei a chorar. Eu não posso falar muito, que não vou chorar de novo. Então, assim, é muito gratificante pra mim, como especialista, como uma pessoa que tava ali, porque ver isso enche meu coração e me dá mais propósito ainda. Exato. Sabe? De continuar e não desistir nunca sobre o que eu faço de processo, porque tá aqui, né? Que funciona. Que funciona. E o jeito que a gente levou isso. Então, Leti, a pergunta de forma objetiva, assim, com seu coração aí, quais são seus planos futuros e aspirações para a sua empresa? Mais diversificação de canais Boa. e também internacionalização Boa. dos negócios. Exportação. E trazer, sem dúvida alguma, investidores. Então, hoje o nosso foco é em branding, marca própria, para conseguir atrair aí um investimento futuro. Boa. Leti, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vivendo, né? Ou que estão no meio do caos, ou que já estão numa empresa que já está, de certa forma, estruturada ali. Mas, assim, deixar uma mensagem sua aí, que passou por todas as fases do empreendedorismo, de quebrar até ter uma empresa faturando aí muitos milhas. Então, Alguns. conta aí, deixa a sua mensagem pra galera. Primeiramente, acredite em você como empresário, como empreendedor. Você pode mais do que você imagina quando você realmente entra em movimento. Não fique parado, faça alguma coisa, estude, coloque realmente essa potência que todo empreendedor tem dentro de si. Falta realmente ter sabedoria. A gente tem hoje no Brasil muitas pessoas que quebram por falta de sabedoria. É só você ir lá. Hoje o acesso está tão fácil. Não desiste. E mais do que isso, pega o teu ego, amassa e joga no lixo
Porque só assim, quando você reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa de pessoas, você precisa de processo, você precisa aprender constantemente, e é constantemente mesmo, entendeu? Há pouco tempo atrás eu me vi olhando e falando bem assim, cara, é sério, a gente tem mesmo que ter um TikTok, sério mesmo, a gente Sim, tem sim, vocês têm que ter. Foi agora, entendeu? Eu sou uma e-commerce que aprovou agora, essa semana, o TikTok, porque eu fiquei tanto lutando contra aquilo que eu falei assim, cara, não é a Para de cara da minha lutar. marca, não é a cara. Para. Então, Vai pro isso negócio. daí vai acontecer constantemente. Sim. Não tem uma hora que você aprende a lidar com isso. É você conversar com você mesmo constantemente. Acreditar em si, acreditar que pode dar certo, acreditar em Deus, uma força maior, etc e Sim. tal. E sempre fazer por entender por que você faz aquilo, entendeu? Eu falo bem assim, isso não é história de propósito, você tem que ter um propósito. Eu não acredito muito, gente. O meu propósito é eu tenho que ter dinheiro pra sustentar minha família e ser feliz, fazer o que eu quero, entendeu? Adoro. Mas tenha um porquê, tenha pra onde voltar, entenda, Sim. cuide de vocês, Sim. entendeu? Do Ai, psicológico de amo. vocês. E Saúde é mental, isso. né, gente? É isso Saúde aí, mental. saúde mental é importantíssimo. É isso. Leti, gente, eu queria agradecer você por estar aqui, por disponibilizar, por estar Obrigado, aqui. foi incrível. Gente, 9 horas da noite você tá aqui gravando. Nossa, assim, abriu mão de estar lá na sua casa pra vir aqui pra conversar com a gente. Agradeço de coração. Obrigada por ter permitido eu entrar na sua história e poder ter deixado ali uma marquinha ali que você fez. Marcona. De limões e limonadas. Mas assim, muito orgulho, muita felicidade e muito sucesso pra Let's Go. E, gente, não percam os episódios nossos aqui. Cliquem aqui no se inscrever, no compartilha as histórias. No Mande sininho, pro Rúbia. no sininho, Inferno, verdade. eu, hein? Liga o sininho. Nossa. Gente, a Letícia me dá altos feedbacks. Altos feedbacks de verdade. Ela é muito criativa. Nossa, misericórdia. Depois a gente contar umas novidades aí pra você me dar seus pitacos mesmo. E é isso, gente. Obrigada. Nos sigam nas redes sociais, sigam a Leti aí. Comprem da Let's Go, tá? E Obrigada, das outras gente. A gente marcas. pra mulher, homem, agora todo mundo. Todo mundo. Vai comprando. A gente isso. vai deixar o link aqui da Letícia, do Instagram, das lojas. De todo Então mundo. vamos comprar pra fortalecer aí. E obrigada mais uma vez. Nos vemos no próximo podcast.